Boa noite, pessoal. Hoje eu estou aqui com a Ana Mor, Helena Deschamps, Mira Yandre e hoje vamos falar sobre o tema Silêncio no Set. Bom, agora vamos explicar um pouco o que é Silêncio no Set. Para quem está ligado nas coisas que estão acontecendo no mundo do cinema, foi lançado um documentário explicando o que acontecia nos bastidores da época 2000 e anos 90 na Nickelodeon. Então vamos falar um pouco mais sobre os temas, vamos ser um pouco mais breves do que uma série inteira, então fique com a gente. Então, basicamente, essa série ela retrata os abusos que teve por trás das câmeras e na série, se não me engano, são 3 pessoas que eles falam, né? E eles iniciam falando sobre o Dan Schneider, que ele foi, estourou nos anos 90, porque ele teve muitas ideias boas na Nickelodeon, então ele estourou muito, todo mundo gostava de trabalhar com ele, as crianças adoravam ele, era uma pessoa muito divertida, todo mundo se sentia confortável, era uma coisa engraçada de se fazer. Mas isso não durou por muito tempo. Vamos explicar rapidinho quem é o Dan Schneider. Dan Schneider, ele apareceu sendo ator de uma série famosa, All That, se não me engano, né? Na época. Não, foi uma outra. Ignorando. Ele apareceu como ator e depois ele, nessa série, falou, vamos criar um roteiro pra essa série. Aí ele foi lá e criou um roteiro de uma temporada, se não me engano, junto com outro ator nessa série. E assim ele virou, mais pra frente, um roteirista da Nickelodeon. E ele ficou muito famoso com isso. E como a Helena falou, ele era muito amado por todos. Não apenas pelos atores mirins, mas também até pelo pessoal do set em si. Ele era o menino de ouro da Nickelodeon. Isso. Sim. Todo mundo queria participar de uma série que era produzida pelo Dan Schneider, porque era os maiores sucessos dos anos 90, dos anos 2000. E só que assim, nem tudo é mil maravilhas. Sim, ele estourou assim muito fácil, sabe? Só que aí depois o pessoal começou a relatar que não era tudo mil maravilhas, né? Ele tinha os seus preferidos. E isso era muito, muito, muito nítido. Mas acho que a gente pode começar a falar um pouquinho sobre o Jason Hand. Então, o Jason Hand era uma pessoa do set, como a gente estava falando antes, e ele também, que nem o Dan Schneider, era amado por muitos, principalmente os atores, porque ele ajudava, se não me engano, na fala... Nos figurinistas. Nos figurinistas, isso. Vai ter um outro que é de figurantes. Mostrava o set. Mostrava o set, apresentava, conhecia os pais, os atores mirins, não eram apenas atores. E vamos lembrar aqui, Nickelodeon, ou seja, série infantil. Ou seja, normalmente é de 8 a uns 15 anos, 14 anos, por ali. Varia nessa idade. Os pais tinham que estar presentes, né? Então... Sempre tinha um pai presente. Na teoria, sim. Agora, se o pai era presente no sentido de acompanhava realmente, podia só estar sentado lá olhando. E esse Jason Hand, ele acompanhava sempre e sempre estava conhecendo todo mundo, era muito querido, e ele também acabava chamando as crianças, atores mirins, no perfil... 11 anos, no privado exato, deles. pra conversar. Falava, não, eu sei que é uma ótima ideia conversar com as pessoas. Sim. E tem um caso em específico que a mãe dessa atriz, que hoje em dia já é adulta, né, a atriz, a mãe dela veio falar nesse documentário e falar que pelo computador dos pais, pelo e-mail dos pais, pelo celular dos pais, que esse Jason conversava com a filha dela. E aí, de 11 anos. no início era tudo, vamos trocar mensagens, vamos conversar. E aí depois começou, vamos sair, vamos se encontrar perto da sua casa, mas não avisa seus pais sobre Fala isso. que vai sair com uma amiguinha. É. Era isso. Já começou com um negócio muito, né? E aí a mãe sempre acompanhando. Sempre acompanhando. Um tempo depois, a mãe dele, ela recebeu um e-mail, essa menina, e ela surtou, saiu correndo, e a mãe foi ver. E era uma foto obscena do homem, que provavelmente já passava dos seus 30 anos. E esse foi o primeiro caso de pedofilia e assédio sexual que teve na Nickelodeon. Que deu mídia, né? Que deu Foi o primeiro caso. Mídia. A mãe dela não levou isso muito pra frente em relação a entrar em contato com a polícia, mas depois de alguns anos a polícia que entrou em contato com ela. Porque acabaram, acho que, achando no apartamento dele, né? Algumas fitas, sacos, sacolas com objetos, né? Objetos dessas íntimas de crianças de 7 anos. E cartas, diário dele falando, realmente eu sou um pedófilo. Sim, ele realmente... Ele admitia, ele tinha um diário, escrevia com orgulho que ele era um pedófilo e ele gostava disso.
Só que vale falar que naquela época era tipo 1990, a gente não falava que pedofilia era um crime, que era errado. Tipo assim, isso não saiu na mídia antigamente, isso saiu na mídia Sim. agora, tipo... Ai, isso... E ela foi um dos casos, né? Porque teve muito É. atraso, assim, sabe? Não foi só ela, mas... Foi alguns meses depois disso acontecer com a menina que, como a mãe não foi a público porque ela tinha medo de prejudicar a carreira da filha dela, foi trago por uma outra criança e, tipo, outros pais, e daí foram descobrindo vários casos, e foi assim que dele foi preso. E outra pessoa que também houve algo semelhante foi o Brian Peck, que na série ele é chamado de Pickle Man, Ah, sim. que é... O Pickles. menino do Pickles. É, pickles, isso. Pickles. É o pickles de comer. Então, é porque ele andava no set com uma bandeja gigante, cheia de pickles. E isso era o papel dele, seja, tipo, nas séries mesmo. Eu tinha papéis aleatórios em vários seriados, só pra andar com uma bandeja de pickles. Vale lembrar que em uma dessas cenas dele com Pickles tem ele colocando o legume dentro de um buraco. Fazendo assim, mais uma cena acontecendo. Várias. E também ele era uma pessoa que todo mundo gostava de trabalhar. Era igual o Dan Schneider, ai, era muito Todo mundo engraçado. lá era- Brincadeira, várias fotos apareceram no decorrer do documentário. Ele abraçando as crianças, super feliz as crianças. Tipo, Sim. realmente era uma relação de amizade que tinha com todo mundo ali no set, Eu sabe? acho que o que mais choca é porque entra agora em relação ao Drake, né? Que foi, eu acho que foi um grande foco na série. Eu acho que foi algo que Eu acho que mais foi o que mais ficou. É, o que mais me chocou foi em relação a Drake, porque toda a minha infância foi vendo ele, que seria o Drake de Drake e Josh, né? E acho que dá pra gente começar a falar um pouco sobre isso, né? Sim. Eu queria ressaltar um negócio sobre o Brian Peck, que ele fazia churrascos na casa dele, assim, pras crianças e pra família. E teve um dia que um dos meninos que fazia All That, junto com o Drake, eu acho, não sei, ele chegou na garagem, era uma garagem com o tema Planeta dos Macacos. E nessa garagem tinha um quadro específico de um palhaço, que depois o menino foi perguntar, que palhaço que é esse? E o Brian Peck falou, ah, é aquele palhaço, ele falou o nome, e agora eu não vou lembrar, é o palhaço assassino, que matava crianças. E ele, tipo, tinha uma amizade, assim, com o cara, de trocar cartas, e ele guardava, tipo, as cartas no quarto dele. Era um fã, cara. né? E era um fã. É um serial killer famoso que realmente também não vou lembrar agora o nome. Que ele foi preso na época e ele se vestia de palhaço, ia nas festas das crianças de aniversário e matava as crianças, conseguia momento com as crianças naquelas festas pra matar, pra assediar, várias questões. E ele trocava cartas, ele tinha um quadro autografado com uma frase pra ele, um E monte de vale coisa. lembrar que as crianças eram tudo meninos, de menor. O que dá um grande gancho pro que aconteceu com o Drake. Com o Drake, né? Que foi um caso em que, tipo assim, tem que ter muito estômago pra ver. Sim. Eu acho que eu parei de ver a série umas 5 vezes pra dar aquela respirada e falar, puta merda. Tanto que, assim, no episódio que o Drake fala, ele não fala especificamente o que ele fez com ele. Ele fala que, tipo, pense na pior coisa que pode fazer numa criança. Acho que tu anotou a frase, Uhum. né? Imagina a pior coisa que uma pessoa pode fazer com outra em termos de violência sexual. Isso que aconteceu várias vezes. Tipo, ele nunca fala exatamente o que fez, só que quando aparece o laudo da polícia e tudo, lá fala o que ele acabou fazendo, né? Então é um assunto muito, muito pesado mesmo pra se ver, mas eu acho que é algo muito importante também ser informado. E eu acho que o pai do Drake desconfiava dessa relação, né? Porque o pai do Drake, ele era uma pessoa que estava muito presente, ele era um empresário do Drake, comandava tudo. Então ele começou a ver esses comportamentos meio estranhos em relação ao filho, porque ele ia trocar de roupa, ele tava lá pra ajudar. Por que tava lá, sabe? Tinha muito toque físico e ele acabou questionando o pessoal, né? E ele foi, no caso, o pai do Drake foi lá questionar o pessoal do set e falar, galera, não tô gostando desse comportamento que o Brian Peck tá tendo com o meu filho, tá sendo meio estranho, tá tendo muito toque. E daí o pessoal, em vez de fazer algo a favor disso, contra no caso, eles falaram que o Brian Peck é gay e ele tá sendo homofóbico. E falaram isso na cara dele. E daí na hora ele, obviamente, ficou sem jeito, pensando, eu tô sendo homofóbico? Tipo, realmente tô sendo homofóbico? Ou o que tá acontecendo? Porque eles falaram, tipo, não, ele faz isso com todo mundo, você que não tá reparando que tá sendo homofóbico, porque ele é gay. muito carinhoso. Ele é muito toque, carinhoso, as muito- pessoas assim. É muito...
muito amorzinho, sabe? Então, a partir desse momento, o Brian Peck soube dessa conversa do pai do Drake com o Seth e começou a separar o Brian, o filho, o Drake, com o pai. Tipo, ele começou a Fazer dar... a cabeça dele. Tipo, criou várias teorias na cabeça do Drake, tipo, não, teu pai só tá aí pra tirar dinheiro de ti. Sim. E os pais Não, ele eram tá se separados aproveitando. na época, né? E a relação era muito boa do pai Sim. com o Drake. Sendo que ele aparece no documentário, tô até arrepiada, tipo... Nossa, ai, Ele é a coisa mais querida, assim, sabe? Ele chorava tantas vezes no documentário falando, tipo... Eu deixei isso acontecer, porque eu não insisti mais, sabe? sim. Tanto que quando, pulando um pouquinho pra frente da história, quando o Drake ele denuncia o que acontece, ele liga pro pai e fala... Ai, cara, isso é muito complicado. Ele fala, pai, tu viu? Ele foi preso, daí o pai fala, eu sempre soube, mas ainda bem que não aconteceu contigo. Porque demorou muitos meses pro Drake ter coragem pra contar pro pai dele o que... Sim, dá arrepiado, sim. Contar o que aconteceu. E aí, depois o Drake acabou decidindo que não queria mais ter esse vínculo com o pai dele, tipo, em relação a empresário. Então ele não cuidava mais do Drake. E aí ele começou a ter menos contato com o pai dele. Então, o Drake tinha que gravar alguma coisa, tinha que treinar. O que o Brian fazia? Vem ficar aqui na minha casa. É perto, por que tu vai lá pra tua cidade? Pode ficar aqui na minha casa, você dorme, e não sei o que, e não sei o que. E aí começou a porta aberta para os abusos que ele sofreu, né? E isso foi durante muito, muito, muito tempo. E aí chegou uma hora em que o Drake não aguentava mais, simplesmente explodiu um telefone com a mãe dele, contando tudo. E aí a mãe dele ligou pra polícia. E aí começaram os trâmites, né? Mas demorou foi, tipo muito assim, tempo. pra o Brian ser pego, ele tava... O Drake ligou e... Não sei exatamente qual foi o contexto da conversa, eles não explicam isso no documentário. A polícia precisava de uma prova que isso realmente aconteceu. Sim. Ai, sim. E nessa conversa que estava sendo gravada, o Drake começa a falar sobre esse assunto com o Brian, e o Brian fala, a gente não está sendo gravado, né? Múltiplas vezes ele perguntou isso no decorrer da chamada. E foi aí que, tipo assim, eles descobriram tudo. Sim. E aí quando teve uma coisa que me chocou bastante, quando teve a audiência, né, com o juiz, ele fala que do lado do Brian tinha, tipo, várias pessoas muito influentes de Hollywood, tipo, defendendo ele, e do lado dele, apenas ele, o irmão e a mãe. E aí ela tem uma frase que me chocou bastante, que ele falou assim: para sempre vocês terão a lembrança de estar nessa sala defendendo essa pessoa. E eu sempre terei a lembrança da pessoa que vocês defendem me violando e cometendo atos e crimes indescritíveis. É isso que vou lembrar. E aí, depois que saiu essa série, muitas pessoas de Hollywood que estavam defendendo o Brian falaram, tipo, eu não sabia que eu tava lá. Depois que eu descobri o que aconteceu, eu me senti envergonhado, e não sei o que. Mas, tipo, muitas pessoas famosas mesmo estavam lá defendendo ele, sabe? O cara que trabalhou com ele em Homem-Aranha, ele participou disso. E quando lançou a série, ele tweetou, fez alguma postagem pedindo desculpa pro Drake. Aí a entrevistadora pergunta pro Drake, tu realmente perdoa ele? O Drake fala, sinceramente, não. Porque, tipo assim, as pessoas tinham a oportunidade de vir falar com o Drake e falar, cara, desculpa, é complicado tu falar, me perdoa, eu apoiei teu abusador, mas... É melhor falar alguma coisa do que ficar em silêncio. Do que ficar em silêncio. E muita gente também enviaram cartas aos juízes pra tentar, tipo, defender o Brian, e aí eles culpavam a vítima. Tipo, não, o Brian não faria isso. Ele fez porque a vítima provocou. Tipo... Falava isso nitidamente na carta que era entregue pro juiz, exatamente. Vale ressaltar que, tipo, teve muita coragem do Drake pra, tipo, o ator do Drake, no caso, pra ir lá e falar e bater de frente com todas essas influências. Sim. Porque, tipo, imagina, é uma galera de Hollywood. Então, ele poderia perder muitas oportunidades, o que ele deve ter perdido, obviamente. Então, tipo, tem que ter muita coragem pra expor isso a público, sabe? Não, e o interessante, ele fala isso logo no início do documentário, quando ele aparece, que isso foi a primeira vez que ele está trazendo ao público o que aconteceu com ele. Sendo que atores que ele atuava junto nunca souberam da história. E antes de revelar quem foi a pessoa que foi abusada pelo Brian Peck, eles perguntam para os atores
que atualmente são adultos, mas na época eram os atores mirins junto com o Drake. Quem você acha que era que aconteceu isso? E eles falam, não sei. Sim. Pra depois no documentário ser exposto que era um amigo deles, sabe? Cara, eu acho isso, meu Deus, muito assustador. E tipo assim, falar da vida depois, da vida do Drake depois disso tudo, sabe? Tipo assim, ele que nem tantos outros famosos da Nickelodeon quando eram mais novos, cara, eles acabaram se afundando. Sim. Tipo assim, tem músicas. Até aparece no documentário de uma música do Drake em específico que ele fala, tipo, depois disso tudo eu me afundei em álcool, alguma coisa assim. E o clipe era absurdo, assim. Tipo, aparece ele saindo do camarim, entra no carro batido. Tipo. Sim. Não, e mostra não só o Drake, né? Mas também a gente também foi um pouco atrás. A Lana também conhecia uma atriz específica, a Amanda Bynes, que ela gosta bastante e tudo. E acontece que todo mundo que sofreu alguma coisa teve uma consequência na vida, obviamente. E é mostrado algumas pessoas e, cara, é assustador. Se afundou no álcool, se afundou nas drogas. É tanto Nossa, que se tu não... olha. Perdão. Não, pode falar. Se tu olha a Amanda Bynes hoje em dia. Não dá pra Não, reconhecer, É absurdo. gente. Depois vocês dão um Google. Gente, cara, é absurdo ver a diferença. Hoje em dia ela tá estudando pra ser manicure, né? Pra vocês verem. Gente, ela era uma Ela atriz era, mirim sim. riquíssima, tipo, talentosíssima, incrível. E daí agora, por causa do Dan Schneider, por causa de vários outros, aconteceu isso com ela. Ela foi internada, ela foi presa, ela Muito de droga. droga, tudo possível. E agora tá na situação. Acaba que as pessoas recorrem a algo pra, tipo, Pra tentar fugir, né? fugir É. da realidade, Tipo, né? o Drake chegou uma hora que ele não aguentava mais e, tipo, ele se internou das 8 da manhã às 10 da noite, terapia direto pra conseguir Com falar. vários tipos de terapias. E, tipo, por muito tempo ele conseguia falar. Ele não conseguia falar sobre isso, sabe? Tanto que só trouxe exposto agora. E eu acho que uma das pessoas que também acabou marcando muito isso foi o Dan Schneider, que a gente comentou no início, né? Tipo, ele fazia muitos comentários. Ele era diferente, assim. Ele sempre gravava alguma coisa com um duplo sentido, sabe? Ele enxergava uma cena e ele queria colocar alguma coisa erótica naquilo, só que eram crianças. E por ser crianças, elas não percebiam o que estavam fazendo. Teve, diversas cenas no episódio 201. Ai, eu vou deixar tu falar desse episódio em específico. Mas tem uma atriz que aparece no documentário, que ela é de 201, e ela fala desse episódio que ela não vai comentar. Mas ela fala que revendo a série hoje, ela percebe que a personagem dela foi feita pros meninos, Sim. porque ela é muito menininha. Com ela usa 13 roupa, anos. É Sexualizada. muito sexualizada. Sempre, apareceu uma menininha, ela tava tipo... Ai, Sim. Uhum. Então, E, não era pelas amigas, era pelos meninos. e ele, tipo, fazia piada com, sei lá, linguiça na cara, levar madeirada. Tinha algumas coisas que elas falavam que, tipo, tinham um duplo sentido mesmo. E aí teve um episódio no Zoe 101, onde que a Zoe tava falando com uma amiga dela e acaba, tipo, atirando uma gosma na cara da atriz. E aí dá realmente, tipo, a esperma. E aí, tanto que eles estavam gravando, o set atrás fala, tipo, nossa, parece esperma. E eles começam a rir. Só que são tudo homens, adultos, com crianças de 13 anos. E elas meninas. E elas começam a rir porque, ai, eu sou engraçada, eles estão rindo. Se os adultos estão rindo, por que eu não vou rir, sabe? Mas ela comenta na série, tipo, eu nem sabia o que era esperma. Então imagina, sabe, ela rever isso agora e, eu passei por tudo isso. Sabe? Não, e tem duas coisas, né, gente? Vamos lembrar que é 1990, anos 2000. Não tem a informação que hoje em dia as crianças têm. sim. Porque, querendo ou não, se a gente olha para as crianças de hoje, 13, 12 anos, É muito mais evoluído. muito mais evoluídas, eles vão saber o que é esperma e tudo mais. Sim. Mas na época, gente, não tinha acesso a nada, não tinha internet. O acesso deles pra assistir as coisas era TV. Então, tipo, eles já não assistiam coisas que não era pra ser da idade deles, então eles não sabiam o que era isso. Pra eles era uma coisa normal. Exato. Os adultos falavam pra eles fazer isso, então, tipo, eles estão certos. Por que que eu vou contrariar o Dan Schneider, sabe, que é meu chefe, que é um grande produtor, tipo, tá fazendo uma coisa legal. Não, e tipo assim, quando chegava um adulto, que nem aquele caso do menino que ficou meses, anos, sem falar com a mãe. Sim. Porque, tipo assim, além de tudo, o Schneider era racista. Tipo assim, Machista, racista. ele era. Cara,
Tarado por pé, tudo possível. Ele tinha preferência por atores brancos, ele falou pra uma roteirista que ela teria que dividir o salário dela com outra mulher, depois eles contrataram um roteirista que tinha, tipo assim, zero experiência. Humilhou Humilhou ela, fazendo ela subir em cima de uma mesa, falando pra ela falar o que ela estava falando e fazendo um ato sexual na hora. E ele achava engraçadíssimo. Não só ele, né? Os outros roteiristas também. Todos. Todo mundo. Uhum. Foi, tipo, várias coisas absurdas. Né? É como pensar que o jeito que ele se retratou foi, tipo, fazendo um vídeo falando, não, gente, é mentira, tudo isso é mentira. Sim. Aí tem, tipo, 10 pessoas falando, não, isso é verdade. Tudo que no documentário eles mostram isso, tudo que ele falava, eles dizem, não é mentira não. Sim. E ao decorrer do documentário eu achei isso bem interessante, que aparecia simplesmente uma tela preta, escrito, Dan Schneider negou esse acusamento. Sim. Dan Schneider falou que isso nunca aconteceu. Dan Schneider, várias Sempre vezes. rebatia, sempre rebatia. Tudo que acontecia, alguma coisa que era envolvendo ele, Negativamente. negativamente, que falava, não, eu não sou pedófilo, não, eu não sou machista, não sei lá o que, não, eu nunca dividi o salário, sei lá o que, Tem várias coisas que ele, ao decorrer da série, só mostrava assim. Só que assim, não era trazendo prova, não. Era apenas Dan Schneider falou o quê? Dan Schneider afirmou o quê? Fonte da cabeça dele, né? Então é ridículo, assim, sabe? Literalmente da cabeça dele. É. Porque o cara é doente. E outra pessoa que acabou sendo muito afetada por ele foi a Sam, né? A Janet. Janet, eu não sei falar o sobrenome dela. De iCarly, né? Eu acho. Jay Carly, Sammy Cat, a famosa. Que em 2014, eu acho que ele ganhou aquele prêmio do Kids' Choice Awards. Isso, sei lá, né? Kids' Choice Awards. Nossa, eu lembro disso. E aí, tipo, todos os atores subiram no palco pra, sabe? Principalmente o pessoal de Brilhante Vitória, Sim, pra iCarly, comemorar com Sammy ele, tipo, Cat. nossa, ele é incrível, sim, minha vida mudou por causa dele, não sei o que, Todo não sei mundo, o quê. meu, amo ele, ele é o mais carinhoso, nananana. Só que uma pessoa não tava, que é a Janet, a de Sammy Cat, a Sam, né? E aí todo mundo se perguntou, nossa, sabe, tão famoso, estourou agora, por que Ela ela é não tá lá? personagem principal em duas séries já, tipo, que explodiram na época. Como que ela não vai estar ali em cima do palco elogiando, babando o ovo dele, um monte de coisa? Gente, aí, atualmente, eu acho que faz uns 2, 3 anos, ela lançou um livro, que o livro é exatamente assim. Fiquei feliz porque minha mãe morreu. Eu tinha um complicado convívio. Ela tinha um convívio A super vida dela tóxico. Muito. Tipo assim, ela tinha transtorno alimentar. É um livro muito complicado de ler. Até pra tu ver vídeo de review, assim, é um livro muito complicado. E ela sempre retrata ele como o criador. no livro. Nunca falo o nome dele. Nunca fala o nome dele. Mas, né, a gente Porque consegue era remeter. esse o jeito que o Dan Schneider adorava ser visto. Nossa. O criador. Deus. Ele Deus, gostava de ser nossa, chamado de Deus na Até nos série. episódios falavam Eu dele acho- como Deus. Eu acho que ele só se retratava assim porque, tipo assim, a Nickelodeon colocou ele como Deus, Sim. sabe? A Nickelodeon colocou ele num pódio que ele não podia estar. Mas enfim. E nesse livro ela comenta que ele ofereceu um spin-off, só que era pra ser só ela. Era pra ser o nome da série inteira. E era pra ser só ela. Aí depois descobriu que ia ser com a Cat, que é a Ariana Grande. E ele falou, não, mas relaxa, tu vai ganhar um episódio que tu vai poder dirigir. Que era esse o sonho dela. Aí ela falou, beleza, vamos lá. Acabou que, tipo assim, ela teve que assumir a série sozinha nas costas, porque a Ariana, tipo, teve que seguir a carreira musical dela. Não ganhou o episódio pra ser escritora, diretora. E sem contar nos abusos que, tipo assim, psicológico. Ela não retrata abuso sexual, mas, tipo assim, ela retrata, tipo, os momentos que ele tinha uma cybershot, assim, que ele vinha gravando e ela tá, tipo... Sim, tipo, Ela sempre tá desconfortável. tipo, Ela era uma das né? únicas que não demonstrava que amava ele, realmente, sim. sabe? E eu acho isso, tipo assim, ela até fala que hoje ela ainda continua amiga da... Meu Deus, como é o nome dela? Da Carly do Miranda tá. Cosgrove, né? Miranda, Mas, tipo assim, eu acho que ela não se posicionou. Vários atores não ela aparecem no documentário. Eu Claro. não sei como terminar essa frase. Eu queria falar, ela não se posicionou. E eu acho que também teve aquele ator que acabou sendo demitido com 13 anos, né? Que impactou a vida dele toda. Porque a mãe acabava vendo o que tinha por trás, sabe? Ela sempre questionava sobre isso. Ela sempre batia na tecla e aí ele não gostou muito. O Dan Schneider não gostou. E aí quando foi renovar pra próxima temporada, ele não foi escolhido. E aí acabou
tipo, acabando com a relação dele e com a mãe por anos, tipo, muito, tanto que eles voltaram a ter uma relação boa só depois que foi lançada essa série, porque ele conseguiu entender o que a mãe dele passou, sabe? Por que ela fez isso. É que eu acho que as coisas ficaram embaixo do Sim. tapete, assim, por, sei lá, Sim. 20, 30 anos, cara. Exatamente. 30 anos. Tanto que é engraçado tu ver uma foto do Drake quando aconteceu e uma foto de agora. Nossa. Tipo, o rosto... Sim, tu percebe que, fisionomia, tipo, assim, né? as pessoas, elas envelheceram e elas não sabiam do que estava acontecendo. Sim. Sim. Tipo assim, e isso é muito triste, porque, cara, a gente via isso, eu assistia muito Nickelodeon quando era mais nova. Sim, provavelmente vocês que estão vendo também, E, tipo, tipo foi assim, uma parte da infância de É, vocês. e o Drake, ele era meu crushzão, Sim. assim, ele cabeludinho. Sim, e a gente não imaginava tudo isso, sabe? Ai, ele é engraçadinho, E tipo assim... É assustador. Cara, É assustador. tipo assim, tu não... Eu tinha mania muito de ver série ainda, tipo assim, essa sériezinha de criança quando tava quase dormindo. Cara, eu não consigo mais. Eu não consigo mais ver Zack and Cody, porque também tava lá. Sim. Tipo assim, é muito triste Depois perceber que- que uma... Desculpa, amiga. Pode falar. Perceber que uma parte da tua vida, tipo assim, era uma mentira. Era uma mentira. Depois que você acaba descobrindo o que aconteceu, tu não sente mais aquela vontade, tu fica tipo, Sim. meu Deus, eu Não estou acho mais nada vendo. engraçado. Sim, você vê aquilo e você fica, cara, eu sei o que aconteceu por trás disso, sabe? Tipo, não tem mais aquele gosto. Sim. É bem triste. É absurdo. E muitos atores, né, que passaram por isso, tipo, acabaram em drogas, alcoolismo, como a gente já comentou. Então, acho que é isso. Recomendamos assistir essa série, porque A gente é muito falou um boa. monte aqui, mas Sim. tem muito, mais. assim, Eu acho que tem 5 ou 6 episódios de, tipo assim... Sim. Gente, é absurdo. São episódios muito bons, Sim. tem na Max Na e na Max, Prime. na Prime. Isso, tem em ambos. E, gente, vale muito a pena. Sim. Muito a pena mesmo. É pesado, Mas é importante. Mas é sabe? importante. Sim. Exatamente. Mas é isso, eu acho, né, gente? Acho que Muito é um obrigada. tema delicado, né? É um tema que a gente precisa falar. Ficou muito tempo abaixo dos panos. Muito Hoje em tempo já, a dia- gente hoje começar a em falar. dia Já está sendo falado mais com mais liberdade sobre esses assuntos. Então, realmente, é algo que foi bom trazer aqui. Muito obrigada pela participação, gente. E é isso. Obrigada pela atenção. Tchau.